E aí você vai dar o troféu vale ou não vale, mas assim, dê o troféu de acordo com a convivência lá na casa. Ok. Que agora você não tem convívio mais com muitos Sim. deles, então nem adianta. Então assim, baseado na convivência, aquela pessoa mereceu o troféu vale ou não vale, Ok. beleza? Beleza. Então, simbora. Qual o primeiro? Vale. Amorim. Manauara. Gente boa demais. Vale sim. Pela Vale. minha convivência, pela história que nós vivemos lá dentro, sim, vale. Gosto muito dela. Não rolou nem um selinho? Não. Não. E você ficou apaixonadinho por ela por quanto tempo? O programa todo. Jura? Mas eu não ia ser talarico, né, meu? Não dava, né, cara? Eu dei anjo pro namorado dela lá dentro, como que eu ia talaricar o cara? Não dava. Caramba. É. Tem gente que não liga, né? Me falaram assim, mano, você foi burro. Já que rolou uma química, porque foi recíproco, eu sentia, a gente sentia, mas os dois tinham medo também de se queimar aqui fora. Mas eu falava, mano, meti o louco. Depois falava que se arrependeu, que tava muito carente. Inventa uma história. Mas vive o seu rolê. Né? Vive seu rolê. Você foi líder por 2 vezes. Duas Quem vezes. que você indicou? Você lembra? A primeira vez que eu fui líder, eu indiquei o Marcos. A segunda vez foi por uma estratégia de jogo, que eu fui líder com a Emily, e a gente indicou a Elis. E o poder do anjo, que quem ganhou o anjo foi o Marcos, passou o anjo para o Rômulo tinha que indicar alguém para o paredão. Como o Rômulo me colocou no paredão, acabei, porque a Emily tinha imunidade e eu fiquei com os 10 mil. Então eu acabei indo pro paredão. Fomos eu, Elis. Eu coloquei Elis no paredão e fui pro paredão foi com com ela. Cacete. Né? E o Wilmar. Só que dos 3 eu fui o que tive menos voto para sair. Pra sair. Não chegou, acho que 3%. Olha, você era bem visto lá mesmo, eu lembro disso. Pô, foi maneiro. Então, Amorim, apesar do relacionamento não ter dado certo, você não foi correspondido, mesmo assim, vale. Sim, vale muito. Show Uma de maneira demais. Gente boa demais, cara. Bom, segundo então, agora, né? Quem vai aparecer aqui? Tchan, tchan. Marinalva. Não vale. Isso não vale, tá, gente? Tá, lembrando que não vale. Começamos ontem, foi maravilhoso. Por quê? Cara, assim, eu tive uma amizade muito grande com a Marinalva dentro do programa. E eu sempre fui muito sincero com ela. E houve um momento no jogo em que ela foi pressionada pelo Wilmar, porque o Wilmar, mamão, ele foi líder. E eu senti que eu ia ser indicado por ele. E tudo eu falava pra ela. Tudo. Eu falava assim, e inclusive opção de voto. Falava, ó, eu sei quem eu não voto. Se ficar, e eu falei isso na cara dela, falei, se ficar você e a Vivian pra votar, eu vou votar em você. Eu não vou votar na Vivian. Então eu sempre fui muito claro com ela e muito verdadeiro. E ali a gente tá competindo. Nessa movimentação do jogo, ela poderia ter me avisado que eu ia pro paredão e ela não o fez, porque ela me convidou para ser o companheiro dela no almoço do anjo. Porque na festa que antecedeu o almoço do anjo, o Wilmar pressionou ela. Se você der o anjo, porque ela tinha que dar o anjo e imunizar alguém. E o Wilmar falou no ouvido dela, se você imunizar o Dan, eu te ponho no paredão. Eu entendia. Eu iria entender de boa. Mas eu gostaria que ela tivesse sido sincera comigo e falado como eu sempre fui sincero com ela. E ela não foi e eu me senti traído sim. Então, só por esse fato, tanto é que acabou o jogo, né? Porque eu indo pro paredão culminou na minha saída. Ela saiu antes de você? Não, ela saiu depois. Depois de você? 2 semanas. Ela quase chegou na final também. É. Então, só por esse fato, Troféu o troféu não vale. não vale para Marinalva. Perfeito, explicado. Próximo ou próxima? Ieda. A Ieda eu vou colocar aqui, ó. Não vale também. Não vale também. Ela foi Miss, né? Foi. A Ieda, né? Sim. É uma pessoa jogadora, mas em que em certos momentos eu sentia muita falsidade da parte dela, assim. Sacou? Dentro do programa, tá, gente? Tô falando dentro do programa. Isso é aqui do fora programa. a gente conversou, a gente saiu, a gente deu rolê aqui em São Paulo quando ela casou com um rapaz aqui de São Paulo. E não tenho nada contra. Mas pela coisa do programa, eu vou colocar
Tá. Lá Não dentro é vale. outra perspectiva. outra A pessoa não pode nem ser perspectiva, julgada entendeu? como Não, até porque a pessoa, ela né? A começou a índole, pegar caráter. um ranço de mim Lá dentro. lá dentro, entendeu? Porque ela me queria. Queria dar um atropelo, derrubar o corpo, pai? Queria desmanhar esse corpinho aqui. Ela E eu falei, mano... Viu você lá de óculos, de toquinha. Eu era o falou, segundo mais vou velho. pegar. dentro da casa. Era ela, depois o segundo mais velho era eu. Nossa, sério? Tanto é que um dos filhos dela lá, depois que saiu, eu conheci os filhos dela, tal. Eu falei assim, fogo, fica lá dentro, a mãe cozinhando, né, Dan? Eu falei, eu queria, ficava brigando com o Ilmar, né? E você correndo dela, ela querendo te pegar, eu dei risada. Quer dizer, os filhos sabiam disso, né? Todo mundo via. Aí quando Na ela bota. percebeu que ela não conseguiu o que ela queria, Não, mas ela é só por começou- esse motivo, não. Então, Beleza. Não vale. na casa, no Big Brother, Ieda, Troféu não vale para Ieda. Próximo ou próxima? A Emily Araújo, a grande vencedora da sua edição. Sim. Vou pôr aqui, não vale. Muito difícil conviver com ela. Eu também acho. E olha Muito que eu era só difícil. telespectador. É aquilo que eu falei, conviver né? com ela. Ela tinha um... Ela tava Obviamente, apresentando um programa sertanejo, não tava na Insuportável. Rede TV? ela tava, mas foi tão bom que não Era ela ou flopou, né? Era ela ou a irmã dela? Legal Era que ela? Não, foi ela. Legal que tá torcendo legal. Não, É, cara, vale, porque né? assim, eu vou te falar de jogo. Talvez ela tenha amadurecido, ou outra pessoa não tenha mais contato. Não sei como ela tá hoje em dia, a gente nunca se seguiu, mas dentro da casa ela era uma pessoa muito difícil. E eu sentia, às vezes, ela sentindo uma pessoa melhor que todos os jogadores lá dentro da casa. Era muito difícil conviver com ela. Não era muito fácil. Ela era irritante, né? Bastante. Nossa, gente. Né? Eu não sei como algumas pessoas ganham. Aham. Eu não sei- e a Emily é uma dessas que eu não entendo como chegou na E final eu e vou ganhou. colocar a minha opinião aqui, tá? Minha opinião com relação à vitória dela, na minha leitura, até o dia que eu saí, pra mim quem ia ganhar o programa era o Marcos. Ele era o cara da leitura do jogo real, era o VTZero. E obviamente que ela veio nessa onda com ele, porque é aquilo que eu disse, ninguém se propôs a fazer o jogo girar como eles fizeram. Então eles brigavam, eles tretavam, o que saía na mídia eram os dois, né? Ele terminava com ela e brigava de manhã, à tarde estavam transando e assim, entendeu? E aí foi indo. Então aquilo se tornava muito chato. Mas é uma pessoa muito boa de prova. Eu lembro que teve uma prova da comida que a gente quase ganhou. A gente quase perdeu, porque essa prova foi muito hilária. Eu era o cachorro eu tive que me vestir de cachorro e fazer um circuito. Só que eu tava vendado por baixo da fantasia de cachorro. E a Vivian tinha que orientar. E era contra ela e o Marcos. Então ficou essa dinâmica e nós ganhamos a prova. Arrasou. Entendeu? Mas ela era uma menina muito boa, principalmente de prova de resistência. Ela era muito focada. Prova de resistência ela ia muito bem. Entendeu? Muito focada mesmo. Mas pra conviver dentro da casa... Não, muito difícil. Difícil, Fora né? eu não sei como é, porque é aquilo que eu não perdi contato, não sei como que Não ela sei. é, não sei dizer. Não tenho contato mais, né? Mas me lembro que saiu algumas coisas que a Globo parece que deu um curso para ela de atriz dentro do programa dentro dos estúdios Globo, né? Agora tem que falar assim, estúdio Globo, exato. isso. E foi tão boa que Não deu certo, né? certo. Que pena. E aí parece que Perdemos foi uma pra esse atriz. negócio aí chamado Topzera, se não me engano, era o programa dela. Topzera. Até torci pra que desse certo, mas flopou, né? Eu vi porque eu gosto de sertanejo, uma vez parei pra ver, nossa, conheço essa mina aí. Eu nem lembrava. Exatamente. Que era campeão. Perdemos Então, uma Glória Pires. só por Pena. Troféu causa desse... não vale. Não Para vale. Emily. Que dó, né? Next. Pois é. E o next, e último, vamos lá? Você é louco, velho. Quebrar aqui o cenário. A gente tá no estúdio faz duas semanas. É, legal, legal. E o convidado já dando Ele prejuízo é ódio. O pra troféu gente. não vale por quê, velho? Depois desse ódio aí. Por quê, meu? Tem que falar dessa pessoa aí. Gente, é de plástico, tá? Por isso que Quebrou, eu joguei. Eu não vou Quebrou, levar o negócio, vai né? ser Não sou louco cancelado. desse Ó, gol. não vale. Exatamente. Ele você não vale com força. Põe pro canto aí. Pode botar. O que aconteceu, cara? O que aconteceu, velho? Cara, Gente, se eu não trabalhasse com ele, Cara, é louco. eu contrataria. Porque não dá pra ficar sem o Felipe. por N motivos, cara. Por tudo que ele... Pela trajetória dele, depois que a gente saiu, já... Sabe, dele ter agredido a menina.
né? Da maneira que foi. Era essa pergunta que eu ia fazer. Nossa, quando foi péssimo. eu pensei no Marcos. Você via dentro da casa toda a pressão, toda a violência psicológica que ele fazia pra cima da Emily? Não, ele não fazia aquilo conosco lá dentro. Porque tinha muito homem lá. Ele ia ser espancado, né? E eu não, mesmo com aquilo que eu falo, eu sou um cara muito centrado e eu sou muito justo nos meus julgamentos com algumas questões. Independente da Emily ser uma pessoa chata, irritante, conforme foi dito, isso não ia onerar em nada se eu visse uma cena daquela e não intervisse. Eu ia intervir. Porque eles estavam sempre sós quando ele socava a parede perto dela. Então, mas eu já não estava no programa quando isso aconteceu, porque durante a nossa permanência, durante eu, Rômulo, Felipe, Pedro, ele não fazia isso. E aí eu acho que ele se viu sozinho, obviamente que ela tinha uma parcela de culpa no sentido de que ela era muito irritante com ele. E aí ele meio que caía na pilha dela e eu acho que uma hora ele surtou real, mas não justifica. Porque eu falava pra ele, Marcos, você não é obrigado a passar por isso, você é o mais velho. Você tem que mostrar que você é o cara que, da relação. Você que, a menina é nova, ela não viveu o que você viveu. Não queira que ela tenha a sua experiência na cabeça, porque ela não passou os dias que você já passou. Essa estrada você percorreu já. Ela não. Então você tem a opção de falar, não quero mais. E se afastar. Mas eu não sei o porquê, aí não é problema meu, ele foi levando. Outra coisa, pós-programa, ele andou falando muito a respeito da minha pessoa. Né? Falando que eu era mentiroso, que eu era da quebrada, mas tinha um monte de par de tênis, que eu não viajava. Isso ele falou, aliás, dentro do programa, ele falou isso com o Wilmar. Acabou comendo a mente do Wilmar, aliás. E o Wilmar me meteu no paredão por uns motivos bons, falando que eu tava interpretando Dostoiévski, que é aquele... O Idiota, alguma coisa assim, um livro assim, que eu tava fazendo aquele personagem, que eu já tinha morado fora, e que não sei o quê, e quem é da quebrada isso não acontece, falou que eu era... Sabe, levantou algumas questões. Ele levantou a questão da minha sexualidade e que não sei o quê, por causa da Eletra Lamborghini. Tiveram várias coisas que ele falou a meu respeito. Não, por causa da Lamborghini também, né? Da Eletra Lamborghini que teve a participação. Foi muito instintivo, porque ela tirou a camisa e ela estava sem o sutiã, então ela mostrou os peitos. E quando eu vi que ela levantou, eu instintivamente abaixei a cabeça. E aí ele, nossa, você viu os peitão dela? Em sinal de respeito, inclusive. Em sinal de respeito, mas ele não viu assim. Então levantou-se a questão que eu não gostava de mulher. E ele comenta isso com a Emily dentro da casa. E a Emily começa a rir também. Eu não gostei desse tipo de atitude, porque assim, minha mãe me criou desse jeito. Eu fui criado por mulheres. Não é porque eu fui criado por mulheres que eu tenho que ficar vendo as minas peladas. Sacou? Minha mãe sempre o respeito. Minha mãe não andava de calcinha, minhas irmãs não andavam de calcinha, minhas primas não andavam de calcinha perto da gente. Respeito, né? Você entendeu? Era uma outra que eu sou dessa criação. Minha filha morou 1 ano comigo recentemente, nunca andou de calcinha na minha frente, eu não ando de cueca na frente dela, entendeu? Então é a minha criação. E aí fui por várias outras questões que ele também falou no joguinho da discórdia, que a gente já estava aqui fora, falou que eu estava muito magro, que eu estava vindo da Somália, que eu estava com AIDS e que não sei o quê. Nossa, ele encarnou super em você, escroto. né? Tem isso na internet, sabe, meu? Sim, Nossa, né? super escroto. Aqui que eu vou jogar também Pra o onde troféu ele anda? hoje. Cara, não faço ideia. Ele está doente, inclusive. Ele deu uma entrevista recentemente Pra Daniela Albuquerque. Pra Daniela Albuquerque no programa Sensacional, que de sensacional não tem nada. E... Desculpa, Azedo, eu vamos- adoro ela, esse cara, porque ela me cara é chama azedo. direto lá no programa dela. Aí foi ele que falou, relaxa. Fui eu quem Flávio, falou, não não tem foi problema. você. Você vai Não, estar mas na Fazenda É sua agora. opinião, ué? Não, eu falei que sim, eu não acho o programa sensacional. Não acho, mas Ah, eu gosto dela. Não, então, eu vi a chamadinha porque eu acompanho tanto a página do programa quanto da Dani, né? Então, mas eu não vi a entrevista, então Eu também não sei o que, eu não sei vi o que foi inteira. falado. Mas ele falou que ele está em tratamento, uma doença rara, inclusive. Eu vi só esse trechinho. Depois eu até falei, puxa, vou assistir. Porque a Dani consegue puxar algumas coisas com aquele jeitinho dela, ela consegue puxar. Falei, eu vou assistir. Mas ele está passando por um tratamento por Entendeu? Então, conta de uma doença por essas rara. questões, convivência dentro da casa, e tem uma curiosidade. Quando ele foi pra Fazenda,
eu fui convidado por uma pessoa da produção da Fazenda a assistir a final dentro da Fazenda. Ó. E aí me colocaram para sentar no lugar justamente aonde? Do lado dele? Atrás dos pais dele. Já para causar um desconforto. Porque saiu Nossa, na época, ele falou tanta merda a meu respeito que saiu no TV Fama. O TV Fama vinha me perguntar, e aí, sabe? Acabou me enchendo o saco aquilo, cara. Porque uma coisa pesada. E ele sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Em momento algum eu falei dele, mesmo ele sendo uma pessoa doida lá dentro da casa, eu nunca difamei ninguém pejorativamente pra nada. E eu achei uma falta de respeito com a minha pessoa ele sair depois e ficar falando certas coisas. Principalmente com doenças tão graves. No caso de ser soro positivo, isso e aquilo, porque eu estava magro. Pesado isso, né? Entendeu? Falar dos somalianos, né? Pois é, nada a ver. Então é muito, 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 muito pesado. Então por causa dessas coisas, eu joguei o troféu. Não vale. Só vale. dessas coisas. Só por causa disso. Só por causa disso. Não coisa vale. pouca. É. O troféu não vale Pequenininha. para Mas o tem mais Marcos. aí nesse rolo aí. É que você mandou só 5.